vale no mês dando dinheiro pros caras. Mas por falar em dinheiro, em off a gente tá falando sobre meia entrada, o cacete. Tu como produtor, tu tava dando opinião sobre a meia entrada. Como é que esse negócio de meia entrada afeta um produtor de shows? Cara, a meia entrada é um câncer pro mercado cultural e ela precisa ser revista urgentemente. Antes de mais nada, eu me alinho com diversas pautas da esquerda, mas essa não tem como, sabe? Porque isso é política pública com dinheiro privado. A meia entrada, ela tem um problema já na sua concepção, que ela não faz distinção entre no bolso da pessoa, tá? Ah, meia entrada para estudante, beleza. Só que assim, sendo bem direto e honesto, tá? Um estudante de medicina da PUC, pô, esse cara tem condições de pagar uma entrada inteira, tá? Beleza, um estudante da rede municipal talvez não tenha. Então eu acho que precisa fazer essa distinção. Porque quando você não faz essa distinção, o que acontece é o que acontece em várias cidades do Brasil, a meia entrada não existe. Ela é uma ilusão. Por quê? Como assim? Porque você cobra o valor, o dobro do valor e faz a pessoa pagar metade. O maior exemplo disso é Curitiba. Curitiba é uma cidade excelente para trabalhar, porque há 10 anos, 20 anos, sei lá, já instituiu-se lá que não existe meia entrada. E o público já se comporta, já sabe disso e tá tudo certo. A meia entrada lá em Curitiba funciona da seguinte maneira: se você entrar hoje num site de ingressos de show em Curitiba, você vai ver lá, inteira R$200. Aí meia entrada para estudante R$100, para deficiente R$100, para clube não sei o que R$100, para sócios do Atlético Paranaense 100, para sócios do Curitiba 100. Cara, tem 30 modalidades de desconto para você pagar os 50%. E ainda tem uma lá, 1 quilo de alimento, 50%. Então assim, você só paga inteira se você não conhecer ali o sistema, como funciona. Tanto que os borderos lá geralmente davam 99% meia entrada, né? Não tinha nada de inteira vendida. Tá, mas aí como assim? Aí tem meia entrada, então. Sim, mas ela não existe. Porque tu bota o valor a R$200 e faz 30 jeitos da pessoa pagar 100. Ah, mas aí 100 seria o preço que a produção... 100 seria o valor do ticket médio que tu precisa para que aquele show aconteça bem. O 200 é só chutando pra cima, assim. Deixa 200 que vai que alguém não pega uma meia. É porque assim, quando você faz um cálculo de quanto vai custar um show, tu precisa do ticket médio. Tá? O ticket médio é os custos divididos pela quantidade de pessoas que vão no evento. Tá? Então vamos fazer uma conta aqui para facilitar. Um evento de 1.000 pessoas. Tá? O meu custo é, sei lá, R$10.000. Tá? Então, pô, eu sei que cada pessoa vai ter que pagar R$10 para esse custo ser abatido. Então, o que eu vou fazer? Em Curitiba, no caso, eu vou colocar o ingresso a 20 e vou fazer todo mundo pagar 10. Com todos esses meios que existem para que se pague 10. Em outras cidades, isso não acontece por conta de uma fiscalização mais efetiva ou por conta de cultural mesmo da cidade. E aí você precisa ter um ingresso, o seu ticket médio a R$10. Então o que você vai fazer? Você vai cobrar 30 a inteira. Porque daí quem tem direito à meia entrada vai pagar 15 e quem não tem vai pagar 30. Você vai somar lá, vai dividir, no final das contas você vai ter algo aproximado do ticket médio que você precisava. Mas não dá pra botar 20 nesse caso? E aí Ah, não. Se tu botar 20, a meia entrada fica 10. Se todo mundo pegar por 10, não paga os custos? Não, se você... O que acontece? Tu precisa de um valor X, tá? Pra cobrir o teu evento. Se você colocar o valor da meia entrada, exatamente o valor do ticket médio que você precisa, tá? Você corre um risco de, se vender, por exemplo, tudo meia entrada, você empatar, você não ter lucro. Sim. Entende? Então esse é o problema. Você precisa colocar um pouquinho a mais para que você, no final das contas, ganhe, né? Porque o show é um negócio, né? Então isso é um grande problema, cara. Porque recentemente, inclusive, uma deputada, não sei o nome dela, ela sugeriu que no Dia Internacional da Mulher pague meia entrada no teatro. Tá? É uma iniciativa, ok, mas juridicamente, por quê? Sabe? Só que o mais engraçado disso é que isso já é feito. Geralmente,
em março inteiro, em várias cidades, várias produtoras dão desconto para o público feminino. E no Dia Internacional da Mulher tem vários shows que você não paga, levando 1 quilo de alimento. Estádio de futebol também, é liberada a entrada do público feminino. Então, basicamente ela está se apossando de uma ideia e transformando em lei, sabe? E esse é o grande problema da meia entrada, porque ela é uma lei que ela mexe com o dinheiro da iniciativa privada e ela não dá nenhuma contrapartida. Por exemplo, você em diversas cidades, além da meia entrada tradicional, que é portador de necessidade especial, estudante, jovem de baixa renda e tudo mais, você tem infinitas leis municipais e estaduais. Desconto para bombeiro, desconto para professor, desconto para funcionário público. Em Curitiba tem desconto para portador de câncer. Sabe? Tipo, é uma infinidade de descontos. Todos esses descontos são criados e o empresário que está fazendo o evento não tem nenhuma contrapartida com isso. Nenhuma. Tipo, nenhuma isenção de imposto. Porque, pô, se existisse assim, beleza, aqui tá a meia entrada e a gente vai te isentar o ISS, que é o imposto municipal, de qualquer natureza, que tu precisa pagar para qualquer movimentação. Geralmente é 5%, em algumas cidades é 7%, enfim. Pô, legal. Já tive 5% de desconto. Né? Tive uma contrapartida pro que eu tava fazendo. Mas não tem. Nenhuma. E isso é muito engraçado no Brasil, cara, porque as pessoas, os políticos, eles criam essas coisas, o idoso, por exemplo, né? Cara, a função do Estado é garantir a aposentadoria do idoso. Ele não consegue. Né? É sempre um problema. Tem que reformar a Previdência, beleza. Aí, enquanto isso, tu não consegue cumprir o teu papel como Estado, e aí tu vai lá e cria desconto na farmácia, desconto obrigatório em show, idoso não paga passagem de ônibus, um monte de coisa. Pô, o que acontece hoje em empresa de ônibus? A maioria não consegue cobrir as contas, né? A maioria das empresas de ônibus tem prejuízo por conta das inúmeras gratuidades que existem. Aí, beleza, o cara da farmácia tem que dar desconto. O cara do show tem que dar desconto. E o Estado tá fazendo o quê? Tá a iniciativa privada que tá bancando a iniciativa privada. E é tudo um placebo. Cara, o idoso tem que receber aposentadoria boa. Pô, o cara se fudeu a vida inteira pra trabalhar. Não é ficar dando descontinho aqui, descontinho ali, sabe? E tipo, cara, é com o teu dinheiro. E aí, pô, toda vez que esse assunto surge, os empresários de show são os filhos da puta, não sei o quê, os caras milionários, blá, blá. Realmente, tem muito milionário no mercado. Mas a grande maioria, 90%, não é, cara. É cara que rala pra tirar 10 mil no final do mês, 8 mil, 7. E quando um show dá errado, o cara toma um tufo e ele não ganha nada. Aí ele perde 6 meses de trabalho. Então, tipo, essa grana faz muita diferença pro mercado cultural. E não são esses 10% que são milionários que movimentam a cultura do Brasil. Quem movimenta é o pequeno, médio produtor, que leva show pro interior, que faz show de stand-up, que faz show pequeno, entende? Então, cara, isso é um grande problema. Aí, pô, os caras são filha da puta, não sei o quê, blá, blá. Mas aí eu pergunto, pô, tu é dono de um restaurante, tá? Tu acharia legal a prefeitura baixar um decreto lá dizendo que no teu restaurante estudante paga metade do prato. Ele pesa lá na balança, deu 20, o estudante vai pagar 10. O professor no teu restaurante tem desconto. Cara, por que isso? Entende? Não faz sentido. Aí vocês tinham que aumentar o valor do ingresso normal. Sim, aí o valor do ingresso hoje cobra-se o dobro da metade. Se não tivesse meia entrada, todo mundo ia pegar abaixo. Esse é o lance. O ticket médio ia reduzir. Tá? Aí as pessoas falam também, mas olha as passagens as passagens de avião. As empresas alegavam que ao cobrar as bagagens, o valor da passagem ia diminuir, porque era um serviço agregado e tudo mais. São coisas distintas. Tá? Beleza, as passagens aéreas não reduziram. Tá? Mas isso também tem a ver com uma crise do mercado de aviação, com o aumento dos combustíveis e tudo mais. Em show, por exemplo, em Porto Alegre, há 10 anos atrás, não existia meia entrada. Existia uma lei municipal onde tu dava desconto de segunda a sexta ou de segunda a quinta, não lembro, de 20% para estudante e no final de semana 10%. Pô, isso era ótimo, cara. Porque aí é um desconto baixo, pequeno, que tu pode absorver no valor da tua entrada. Tu não precisa subir R$50, R$100 no valor de um ingresso para cobrir esse rombo que tu vai ter, sabe?
E tanto é que em Porto Alegre existiam os ingressos mais baratos do Brasil em shows internacionais. Tinha gente que saía de São Paulo para assistir show em Porto Alegre, que o ingresso era mais barato. Então, assim, efetivamente, pode ser que realmente algumas produtoras não baixem o valor do ingresso, continua igual. Aí beleza, cada um é cada um. Mas já existem casos no passado, quando a lei não existia uma lei unificada, onde em várias cidades o ticket médio do mesmíssimo show, sei lá, do Iron Maiden, era muito mais barato numa cidade do que em relação a outra. Pô, eu lembro que eu fui num show do Iron Maiden em Porto Alegre, paguei R$80. Em São Paulo era 300, sabe? Então, tipo, as produtoras, inclusive, gostavam muito, as produtoras internacionais, de ir para Porto Alegre. Por conta desse fato, porque os ingressos vendiam mais fácil, era mais rápido de tu lotar. Tu trabalhava com um ticket médio mais barato. Quando isso mudou, aí tu teve que aumentar o valor dos ingressos pra galera lá, pros shows que tu produzia. O que acontece é o seguinte, um dos últimos atos da Dilma, antes de deixar o governo, foi criar a Lei Geral da Meia Entrada. Ela sancionou, na realidade, a lei, não sei quem criou. E ela unificou a meia entrada. Ficou valendo aquela carteira oficial que a Uni emitia e padronizou-se a lei. 50% em qualquer espetáculo, em qualquer dia. Aí tinha lá um outro fator moderador, mas é isso. Se unificou. Isso foi um grande problema. Porque, cara, tu fazer uma lei que vai abranger todo o país... Pô, cara, é muito ruim, porque em diversas cidades tu tem particularidades. Tipo, pô, em Porto Alegre já funcionava muito bem. Não tinha por que mexer, cara. Sabe? Não tinha porque o público já estava acostumado. Curitiba, como eu te falei, o público já está acostumado a uma coisa. Não tem por que mexer. Então tu mexe com uma cultura de venda dentro da cidade. E aí, pô, isso também pra mim é uma sacanagem. Tu pega e sanciona uma lei onde a emissão de um documento vai ser feita pela Uni. A Uni é um braço direito do PT. Então, tipo, tu tá abastecendo um impulsionador político teu. Porque no início lá, só a Uni, a UF, não lembro, as entidades estudantis podiam emitir essa carteira. E era cara pra caralho. Era tipo R$35, R$40. E pra onde ia esse dinheiro? E qual era a contrapartida desse dinheiro pra cultura em si, sabe? Então é sempre muito estranho. E aí rola o seguinte, quando inicia essa discussão, o cara do Mamãe Falei lá, tentou agora derrubar a meia entrada, né? Fez errado. Tu não tem que derrubar. Porque eu não defendo que a meia entrada tem que acabar. A meia entrada tem que ser revista. Ela tem que considerar fatores financeiros. Você só promove a cultura, para quem não tem acesso a ela, quando você possibilita a pessoa comprar um ingresso com um valor muito barato. Né? Vamos lá, um Rock in Rio custa R$500. Meia entrada para estudante 250. Cara, um estudante de baixa renda não vai ter os 250. Entendeu? E hoje o que a gente tem é uma cultura muito elitizada, cara. Os valores para você ir num teatro é muito caro. É muito caro, R$80 no mínimo. Aí uma 40 meia, pô, R$40 faz diferença para Também é caro. Para um estudante de baixa renda. Então, assim, eu acho que tem que existir uma renegociação dessa lei para que ela considere o fator financeiro e não a tua condição de, eu sou um estudante. Tá bom. Tu lembra de quanto para quanto foram os ingressos dos shows que tu produzia depois que baixou essa lei? Eu na época ainda não fazia muito evento com isso, tá? Mas eu acompanhava muito o mercado. Eu ia em show todo final de semana, continuo indo, né? Eu gosto muito disso. Mas, cara, houve um aumento, pelo menos no valor dos ingressos, 50%. Já de imediato, assim, sabe? Porque aí também a lei, ela mexia em questões assim,